Vamos lá? As crianças não terão aula hoje. Estamos com as duas professoras do estaleiro. A Liliana fez uma cirurgia hoje. Não passou bem. Antes de ontem ela fez cirurgia, ontem não passou bem. Então está acamada. E a Maria também está acamada. Então, estamos com as crianças aqui. Muito bem, meus irmãos. Vamos dar continuidade, então, a Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Vamos lembrar dos 4 componentes da heresia. Filosofismo, que lançava a mão de sofismas, onde queria causar uma ilusão da verdade com uma estrutura interna enganosa e mentirosa. Legalismo judaico, que era um movimento judaizante dentro da igreja, que havia nascido, tentando incluir no cristianismo a lei de Moisés. Queriam a circuncisão, a guarda do sábado e a abstinência de alimentos. O misticismo, e lembra que a Colosso está na região da Frígia, e eles eram místicos. Lá eles tinham culto aos anjos e a crença em emanações, em espíritos que procedem de um Deus tão elevado, mas sem contato com o homem. Então tem emanações inferiores para expressar esse Deus. E que Cristo era somente uma emanação. O ascetismo, que é o entendimento que vem de Platão, da cultura grega, onde crê que o corpo é mau, e há necessidade dentro do ascetismo de reprimir esses impulsos para alcançar um grau mais elevado de santidade, que não por Cristo, que não pelo Espírito Santo, se abstendo de alimentos, de coisas impuras e de contato com pessoas. Esses são os 4 elementos da heresia. Agora, nós vamos ver como que essa heresia foi progredindo em função desses 4 elementos agindo juntos, gerando o que nós conhecemos como gnosticismo, que nasceu 100 anos depois disso. Tá? Então, Paulo estava vislumbrando o que podia acontecer, colocou isso em atenção e, de fato, aconteceu depois. Paulo, versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele está descrevendo o quê? A supremacia da pessoa e da obra de Cristo. Em função do quê? Da condição singular em relação com o Pai. Cristo, ele é a imagem de quem? O Pai. E ele está contrastando com o quê? Com os elementos da heresia. Que tem o quê? Um sistema de emanações progressivamente inferiores de um Deus distante por ser santo demais para ter contato com as pessoas. Isso é que os gnósticos dizem. E ele está contrastando com o quê? Com Jesus Cristo. Jesus é a perfeita representação de Deus, a iluminação de sua essência. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Vamos compreender isso. Este Jesus, que está se referindo ao que ele realizou, que nós acabamos de cantar, versículo 13 e 14. Volta no 13. Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas. Ele, Jesus, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. 14. No qual, em Jesus, temos a redenção,
no qual em Jesus temos a remissão dos pecados. É deste que está falando. Volta no 15, por favor. Este é a imagem do Deus invisível. Precisamos compreender o que é a imagem que o texto está falando. Imagem pode ter ou tem dois aspectos. Primeiro aspecto, o Senhor Jesus nos capacita a ver como Deus é, na pessoa dele. Uma vez que Deus é Espírito. Isso está informado lá em João 4, 24. Deus é Espírito. Importa que seus adoradores o adorem em Espírito e verdade. Então, como que eu vou ver Deus que é Espírito? Na pessoa de Jesus. Este Jesus é a imagem do Deus invisível. Logo, ele é o Deus visível. Nós podemos contemplar a imagem de Deus através de Jesus. João, capítulo 14, versículo 8. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Resposta de Jesus: nota. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco. Eu sou Deus. E não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Jesus é a imagem do Deus invisível. 1 João, capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Ele é o verbo. Esse movimento de nós estava avançando para dentro das igrejas cristãs. João também está alertando quanto a isso. Como assim? O que eles criam? Que Jesus era uma emanação, um espírito elevado. Então ele não tinha um corpo palpável, era um espírito. Note como João está refutando isso. O que era desde o princípio? É o verbo. Que temos ouvido, visto com nossos próprios olhos, contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Não é um espírito, é uma pessoa. Versículo 2. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, a vida. Eu sou a vida, disse Jesus. E dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada no Filho. Jesus é Deus. Então, nós temos que colocar isso claramente na nossa mente, para não sermos levados por explicações filosóficas, onde se utiliza de sofismas, onde trabalha com a estrutura e você pega um povo sem o conhecimento adequado, é ludibriado. Volta lá no nosso versículo, no 15. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O que ele se pegava aqui? Primogênito. Jesus é a primeira criatura criada por Deus. Olha o que nós estamos falando. Jesus é a primeira criatura, é a primeira emanação. É uma emanação superior às outras, mas é uma emanação. Esse é o argumento deles no versículo. Esse é o argumento do Espiritismo. Esse é o argumento do russelismo, conhecido como testemunho de Jeová. Tá? E testemunha de Jeová é um termo errado para eles. Porque eles não são testemunha de Jeová. Eles são testemunha de Russell, o fundador daquele movimento. Então são russelitas. Tá?
A segunda ideia de imagem é a ideia de representante. Assim como ele colocou lá no início Adão como representante, vamos lá. Gênesis 1, 26. Só para a gente ver esse aspecto. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Ele está representando Deus, a imagem de Deus aqui na terra. 27. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja da terra. Vocês têm que dominar sobre essa terra, representando a imagem de Deus nesse mundo. Acontece que nós sabemos que ele falhou nisso. E esse domínio, pela sua falha, foi passado a quem? Satanás. Ele é o príncipe desse mundo. E aqui que está a questão. Qual era o plano original de Deus quando o homem foi criado? O plano original de Deus, vocês já viram o furacão? É o furacão invertido. Hoje. O plano original era que Adão e Eva, gerando filhos e todos cumprindo esse papel, trouxessem todo o poder glorificador deste mundo para Deus. Todo o desenvolvimento em nome de Deus para a glória de Deus. Isso foi quebrado. Mas o plano e o propósito de Deus continua. Como assim? Deus levanta o segundo Adão, Jesus Cristo, para levantar todo o poder glorificador desse mundo em direção à glória de Deus, que é o reino milenar. E volta às condições primeiras, onde os animais deixam de ser selvagens, a situação fica, e ele próprio governa como Deus homem. E originalmente era Adão que falhou. Então, a palavra aqui, imagem, tem uma ligação como representante. Por isso Jesus Cristo se manifestou, foi enviado pelo Pai para cumprir o propósito doxológico no reino. Pacto da nova aliança. Jeremias 31, 31. A gente vai poder ver isso. Eis aí vem dias, uma profecia, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Com quem que é a aliança? Com a casa de Israel e com a casa de Judá. 32. Não, conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. As leis, os mandamentos. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. O que ele fez com a nação de Israel? Desposou. Qual que é a figura aqui do pai com a nação de Israel? Casamento. Ele tomou Israel como esposa. Se nós não compreendermos esse conceito aqui, de ele haver desposado a nação de Israel, a gente chega lá, em Apocalipse 12, a gente vai interpretar que a mulher é a igreja. E lá está falando de Israel, a mulher, a esposa do pai, que gerou o filho, Jesus Cristo, que é o noivo da noiva da igreja. A
vai bater as informações. 33. Porque esta é a aliança que firmarei, profecia, com a casa de Israel, depois daqueles dias, lá na tribulação. Ele vai retomar, vai disciplinar a nação, vai trazer a verdadeira conversão e vai estabelecer um reino. O que vai acontecer lá? Diz o Senhor: na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Israel vai ser o quê? O seu povo, porque eles nasceram de novo, se converteram como nação. Eu serei o seu Deus. É quem está falando aqui? Jesus. Jesus é Deus. E eles serão meu povo, porque Jesus vai estar reinando. Reino, terreno, messiânico. Messias vai estar reinando. Ok? Muito bem. Então aqui nós estamos vendo a questão da representação. Volta no 1,15, por favor. Colossenses 1,15. Essa é a imagem do Deus invisível. Vimos a questão da imagem. O primogênito de toda a criação. A palavra primogênito. Vamos entender essa palavra. O que significa isso? Nós temos que estar trabalhando em cima do quê? Do contraste entre a supremacia da pessoa e da obra de Cristo com as emanações interiores de um Deus distante. É esse o contraste que está ali no texto. O que significa isso? Os falsos mestres afirmam que o Senhor Jesus é o ser criado. Que o Senhor Jesus foi a primeira das criaturas de Deus, sendo a maior das criaturas feitas pelas mãos de Deus. É isso que eles afirmam. E nada pode ser mais contrário à Bíblia do que isso. O termo primogênito pode ter 3 sentidos diferentes. Vamos ver o primeiro sentido. O sentido natural da palavra primogênito. Lucas capítulo 2, versículo 7. E ela, Maria, deu à luz a seu filho primogênito. Enfaixou-o, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Esse é o sentido natural. O primeiro filho, primogênito. Mateus 13, 55. Não é esse o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? 56. Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Esse é o sentido da palavra primogênito. Primeiro filho. Esse é o sentido natural da palavra primogênito. Segundo aspecto, o sentido figurativo. Êxodo, capítulo 4, versículo 22. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. O Senhor está usando aqui Israel não no aspecto físico, mas indica o lugar distinto de Israel como nação, ocupando nos propósitos divinos. Israel não é o primeiro filho. Está falando da distinção que está dando à nação de Israel. Esse é o segundo sentido. Tá? Terceiro sentido. O sentido de supremacia. Salmo 89, 3. Fiz aliança com o meu povo, com o meu escolhido, e jurei a Davi, meu servo. Deus fez aliança com o meu escolhido, com Davi. E jurei a Davi, meu servo. Versículo 26. Ele me invocará dizendo: tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. 27.
Falo-lhe por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Opa! Davi será o primogênito mais elevado dos reis da terra. Lembra lá de Samuel, indo até a casa de Jessé? Quem que era o filho mais novo? Davi. Ele não era o primeiro filho. Aqui está no sentido de supremacia. Falo aí por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. E aqui é uma profecia de dupla referência. Por quê? Ele está se referindo a Davi, uma promessa feita a Davi, e está se referindo a que mais? Olha entrar, meu irmão. Ele está se referindo a que mais, meus irmãos? A o filho de Davi, no pacto davídico, que se assentará no trono. 28. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça, e firme com ele a minha aliança. Opa! Quanto tempo vai ser? 100. 29. Farei durar para sempre a sua descendência, e o seu trono como os dias do céu, ou seja, para sempre. O que ele está repetindo aqui? A aliança da Bíblia. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, Deus está falando para Davi, quando ele morrer, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Versículo 16. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Está falando do reino milenar de Jesus, o filho de Davi, assentado no trono. Então aqui está falando do quê? Do sentido de supremacia. Cristo, o Criador, é supremo. Supremacia dele. Então, aqui que nós estamos vendo, que Deus diz que fará de Davi seu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Mas segundo a carne, Davi era o quê? O último dos filhos. Porém, Deus resolveu dar-lhe um lugar único de supremacia, assim como para Jesus profeticamente falando. Jesus é o Filho do Deus único, sem correspondente humano, porque somente ele é o filho da Virgem. Tá? E a expressão aqui usada não tem relação com o seu nascimento, mas com o seu relacionamento eterno com o Pai, ali no texto de Colossenses, sendo antes um título de prioridade quanto à posição. Volta lá no texto, Colossenses 1,15. Este Jesus é a imagem do Deus vivo, o primogênito de toda a criação. Aí está falando da sua supremacia. 16. Pois nele, de Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele para ele. 17. Ele é antes de todas as coisas, nele, em Jesus, tudo subsiste. Vamos trabalhar um pouquinho o texto. Então Jesus existia antes da criação, porque ele é Deus. O que nós lemos lá em Gênesis 1:27? Também disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Façamos, o plural, o Filho está lá, Jesus está lá. É o Criador. Jesus Cristo não foi o primeiro a ser criado, uma vez que ele próprio é o Criador. Se ele é o Criador, como que ele é o ser criado? Ele criou ele mesmo? Jesus Cristo é a imagem, a revelação exata do Pai. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ele, Jesus, que é o resplendor da glória
e a expressão exata do seu ser. A palavra resplendor aqui dá a ideia de a fonte da luz, e não o reflexo da luz. Ele é a luz. Quando a palavra de Deus fala que nós devemos ser luz, como reflexo da luz de Deus. E Jesus não, ele é o resplendor da glória. Ele é a fonte, ele é a essência da luz. A expressão exata do seu ser, ele é a expressão exata do Pai. A palavra ser é hipóstasis, substância, a mesma essência, a mesma substância. Tá? Por isso que quando teologicamente falamos que o verbo se fez carne, chama-se união hipostática. Ou seja, hipostasis é substância. União hipostática é a união de duas substâncias. Deus e o homem. 100% Deus, 100% homem. Essa união hipostática dessas duas substâncias traz a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Tudo no mundo está ainda sendo sustentado pela palavra do poder de Deus. No princípio, Deus criou. Haja luz e houve luz. Haja firmamento e houve firmamento. E Jesus estava lá, sustentando, criando todas as coisas pela palavra do seu poder. E ainda ele mantém todo o universo pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, que é o versículo 13 e 14 que nós lemos, assentou-se à direita da majestade nas alturas, no lugar que somente o Filho de Deus pode sentar-se, à destra, como sumo sacerdote, como aquele que venceu a morte, como aquele que é o resgatador, o remidor, que nos transportou para o império da luz, tirando o império das trevas. Essa é a obra. Capítulo 2, versículo 4 de Hebreus. Dando Deus testemunho juntamente com eles. Deus e eles. E eles o quê? Os sinais, prodígios, vários milagres, distinções do Espírito Santo segundo a sua vontade. No ministério de Jesus aqui nesse mundo, ele demonstrou ser Deus como? Ele não deu ordem para a tempestade silenciar a natureza. Ele não curou um cego de nascença. Curou. Ele não ressuscitou um morto há 4 dias, Lázaro. Ressuscitou. Então, através dos sinais, prodígios, vários milagres, distribuição do Espírito Santo, ele demonstrou que ele é Deus. Voltando lá, Colossenses 1,16. Pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Pois, por quê? Porque nele foram criadas todas as coisas. Está contrastando com o quê? Com as emanações interiores de um Deus distante. Vamos entender um pouco mais a esse respeito. O contraste aqui está com o demiurgo gnóstico. Puxa, o que é isso daí? O que é demiurgo gnóstico? Na crença deles, eles creem num artífice criador do universo, na filosofia platônica. Um grande arquiteto do universo. Responsável em copiar ideias perfeitas na matéria imperfeita. O gnosticismo crê num mundo espiritual superior, com um Deus desconhecido e um mundo material inferior. Os comerciantes que seguiam a filosofia platônica criam que eles eram demiurgos, emanações de Deus, que questionava a estrutura aristocrata ateniense para a participação de mais pessoas.
Isso funde da onde? Por que eles criam assim? Porque eles achavam que podia ser isso, esse tipo de pessoa. Porque Platão defendia que o homem possui uma natureza divina. Já falei isso para vocês. Platão defendia que o homem possui uma natureza divina. E os gnósticos acham isso. Tá? Tem uma natureza divina dentro de si. Assemelhando-se ao divino tanto quanto possível. Você tem que desenvolver o Deus que há em você. E Jesus é apresentado aqui por Paulo, não dessa maneira. Ele é apresentado como Deus Criador, o fim único da criação, que exerce autoridade sobre a criação, que exerce autoridade sobre os espíritos, anjos de qualquer categoria a ser invocada. Tronos, soberanias, principados e potestades. Pois nele, esse termo nele, dá a ideia de que o poder estava dentro do seu ser. Ou seja, ele é o verdadeiro arquiteto, não aquele outro. Então, por meio dele, realizou o ato criativo. Para ele, como alvo da doxologia, a razão é a glória de Deus. Pois nele, foi criado todas as coisas do céu, criado por meio dele e para ele. Nele, por meio dele e para ele. Então nós podemos ver aqui que a definição é que a criação de Deus é formada de coisas visíveis e coisas invisíveis. As coisas visíveis já descrevemos. E as coisas invisíveis? Tronos, soberanias, principados e potestades. Anjos, seres angelicais e suas classes hierárquicas. Note como Satanás tenta copiar as coisas e trazer próximo da realidade, que é o que eu havia dito para vocês sobre a questão do sofismo. Ele quer causar uma ilusão, trabalhando termos da verdade, trazendo um ensino enganoso. Os gnósticos ensinaram que entre Deus e a matéria existiam seres espirituais, entre os quais Jesus era um deles, uma emanação. Isso é gnosticismo. Falei aqui a questão dos espíritos. Eles afirmam que Cristo é um espírito avançado, elevado. Gnosticismo. Os sucelitas ensinam que Jesus era a encarnação do anjo Miguel, um anjo criado. Ele não é o verbo encarnado, ele é Miguel encarnado. Para os sucelitas. Gnosticismo. João, capítulo 8, versículo 24. Por isso eu vos disse que morrereis dos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, que Jesus é Deus, é Jesus que está falando aqui, morrereis dos vossos pecados. Ele é o Criador, ele é Deus, ele é o Verbo encarnado. Ele é o Criador do visível e do invisível. Então aqui está uma pá de cal, sepultando todo espírita e todo prosselita. Não se engane. Isso fica registrado para aqueles que estão assistindo.
Versículo 17. Colossenses 1:17. Ele, Jesus, é antes de todas as coisas. Ele é eterno. Ele é Deus. Ele é o Criador. Nele, em Jesus, tudo subsiste. Porque Ele é Deus. Ele é antes, Ele é o Verbo. Note, Ele é o Verbo. Ele é antes de todas as coisas. Ele não era antes, não é. Esse verbo no presente indica que Deus não tem limites quanto ao tempo. Ele é eterno. Temos visto isso no texto que vimos de Efésios 2, Efésios 1. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Nós ressuscitamos quando Ele ressuscitou. Ele não está limitado ao tempo. Ele é Deus. Nele tudo subsiste. Antes que Abraão existisse, eu sou, disse Jesus. Ele é quem sustenta o universo, mantendo tudo coeso, formando uma unidade. Ele é o primeiro em todos os lugares. João 1,14. João 1,14. E o Verbo se fez carne, nasceu. O descendente da mulher nasceu, prometido lá em Gênesis 3,15. E habitou entre nós, já realizou isso. Cheio de graça e de verdade. Ele é a representação da glória de Deus. Ele é a própria glória manifestada. E vimos a sua glória, a glória do unigênito, o único gerado pelo Espírito do Pai. Versículo 1. No princípio era Jesus. Jesus estava com Deus. Jesus era Deus. E Jesus é o Verbo. 2. Ele, Jesus, estava no princípio com Deus. Ele é Deus. 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, de Jesus. E sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Ele é o Criador do universo. Versículo 4. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Vimos a questão de luz nos estudos também. Versículo 5. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela, contra a luz. Versículo 10. O Verbo, Jesus, estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, Jesus. Olha só, João está repetindo essa questão. Jesus é Deus. Mas o mundo não venceu. 11. Veio para o que era seu, ele é o Criador. E os seus não o receberam. Ele foi rejeitado. 12. Mas a todos quantos o receberam, a todos os indivíduos que o receberam, quem? O Verbo, Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos. Eram filhos do diabo. Receberam poder para se tornar filhos de Deus. A saber, quem são esses? Os que creem no seu nome. Qual o meio de nós sermos salvos, transformados? Crer em quem? Jesus. No que? Na obra de Cristo. 13. Os quais não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade do homem, mas nasceu de Jesus. Nasceu de Deus. Cristo, sendo Deus, deve ser o primeiro em tudo, em todo lugar, em todas as pessoas.
pergunta derradeira é: ele é o primeiro na sua vida? Ele tem sido o primeiro na sua vida? Você está vivendo Jesus como Senhor e Salvador, conduzindo a sua vida, a sua fé, as suas prioridades, a sua filosofia de vida, a sua maneira de enxergar esse mundo tenebroso, enxergar a dimensão da luz do Senhor, pôr a sua fé no Filho, aonde o Filho diz: eu e o Pai somos um, que é o próprio Deus, um Deus triuno, como nós cremos. Estão percebendo que as religiões que negam a triunidade de Deus estão negando o senhorio de Jesus? Interessante que eles não negam só Jesus, eles negam o próprio Espírito. Para um prosselita, o Espírito não é uma pessoa. Para um prosselita, o Espírito é uma energia. E uma energia não se entristece. E Efésios fala: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fosse selado. Ele é uma pessoa. O pronome que acompanha ele é um pronome pessoal masculino, não é um pronome neutro. É uma pessoa, ele é Deus. Então, note, Cristo, o Criador, é supremo. A supremacia da pessoa é obra de Cristo. Versus o quê? As emanações interiores de um Deus distante. É isso que se crê. Em várias religiões, mas isso antigo, vem desde lá atrás. Só que se tornou um movimento de gnosticismo, uma filosofia platônica. E ali, aqueles 4 elementos, o filosofismo, o misticismo, o legalismo judaico, tudo se compôs num único movimento chamado gnosticismo, que adentra as igrejas e o discernimento das pessoas que não creem que Jesus é Deus. E por isso, se não creres que eu sou, não crereis. Jesus foi categórico, foi objetivo: morrereis nos vossos pecados. Porque se não creres que eu sou é o nome de Deus, morrereis nos vossos pecados. Que o Senhor nos ajude a defender e a viver essa fé. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar. Vamos de volta aqui. Chega aqui. Irmão, graças a Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos nessa manhã, adoramos o teu nome, porque sabemos que tu és o nosso Deus, um Deus provedor, Deus que tem abençoado, Deus que tem favorecido, desde o início do mundo já nasceu para salvar aqueles que estão perdidos dos seus delitos e pecados. Continua nos ajudando, nos fortalecendo, derramando a tua graça, por favor, Deus, que nós possamos, Deus, estar sempre junto a Ti, buscando a Tua presença, buscando, Deus, a Tua salvação, e que nós possamos, Deus, reconhecer que Tu és o Deus, o único Deus que nós não temos, um Deus além de Ti, o Deus no qual nós devemos adorar, buscar, obedecer e viver para sempre. Pai, nós louvamos essa manhã por cada irmão que aqui está, Deus, por cada família representada. E agradecemos a Deus pela vida do pastor Davi, das vidas do estudo, da sua esposa, a irmã Maria, pela saúde dela, Deus também, pela saúde de Liliane, meu Deus. Nós agradecemos, meu Deus, porque Tu és o Deus que, apesar das coisas terem acontecido, das coisas estarem acontecendo, Pai, o Senhor Deus se preocupa conosco.